Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Veio o Senhor na sua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venha, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura e meditação do Livro do Céu, volume 1, capítulo 66. 30 de agosto de 1899. Tendo perdido a religião, os homens desta geração vivem como animais. Portanto, punições e guerra são necessários. Esta manhã, o meu amado Jesus me transportou para fora de mim mesma e me fez ver a decadência da religião dos homens, nos homens e um preparativo de guerra. E eu disse-lhe: Ó Senhor, em que estado tão lamentável se encontra o mundo nestes tempos quanto à religião? Parece que o mundo não reconhece aquilo que enobrece o homem e o faz aspirar a um fim eterno. Mas o que mais faz chorar é que parte daqueles mesmos que se dizem religiosos, que deveriam pôr a própria vida para defender a religião e fazê-la ressurgir, a ignoram. E Jesus, tomando um aspecto aflitíssimo, disse-me: Minha filha, esta é a causa de que o homem viva como um animal, porque perdeu a religião. Mas tempos mais tristes virão para o homem, por causa da cegueira na qual ele mesmo se submergiu. Tanto que me oprime o coração ao vê-lo, mas o sangue que farei derramar por todo tipo de gente, por seculares e religiosos, viverá esta santa religião, regará os remanescentes das pessoas selvagens que permanecerão e, civilizando-as novamente, restaurarão suas nobrezas. Eis a necessidade de que sangue seja derramado e que as próprias igrejas sejam quase demolidas, para que possam ressurgir e existir novamente com seu primeiro brilho e esplendor. Esta é a grande tristeza, né? Porque o homem, ele perdeu a sua referência, ele perdeu os valores, ele está perdendo cada vez mais o valor, ele está perdendo aquilo que Deus colocou no íntimo do homem. Tanto é que tem pessoas que se identificam como cavalo, como águia, como cachorro, e eles andam de coleira, eles dormem em gaiolas. Essa é uma grande tristeza para nós que vemos e para Deus que está vendo o homem ali deformado, completamente deformado. Ele não está vendo Deus, ele não quer ver Deus, ele está rejeitando Deus. Então aí o que que Deus precisa fazer? Ele precisa castigar. O que que nós precisamos fazer quando os nossos filhos não nos obedecem? Automaticamente a gente põe de castigo. Então, Deus ele vai colocar de castigo o homem. E é muito interessante como tem pessoas na sociedade que defendem quando Deus manda o castigo,
Um exemplo foi quando deu as enchentes no Rio Grande do Sul, e aí eu estava no aniversário da minha neta e foi comentado sobre isso. Aí eu falei, bom, aquilo lá é castigo de Deus. Deus está castigando para que o homem se volte para ele, se volte para Deus. Aí a minha filha, revoltada, me expulsou da festa da filha dela, da minha neta, defendendo o pessoal do Rio Grande do Sul, defendendo, dizendo que tinha pessoas ali do Rio Grande do Sul e que eu não poderia estar falando isso, então defendendo isso. O que foi comentado foi isto, foi exatamente isso, que Deus mandou este castigo para que as pessoas voltassem para Ele. Então Ele vai mandar as guerras. E muitas vezes precisa ser destruído tudo. O mundo inteiro precisará ser destruído quando chegar o Apocalipse, porque o homem ele não se volta para Deus, ele vive como um animal, ele se identifica como um animal. Então isso é muito triste para Deus, para o nosso Senhor, ver o homem nesta tristeza, né, neste marasmo de vida e não voltando à sua religião. Aí as pessoas dizem, placa de igreja não salva ninguém, mas a Santa Missa, o momento ali da Eucaristia, é o céu se abrindo, é um momento de céu. Jesus Cristo, corpo, alma e divindade, está ali presente. Então nós temos que compreender que é o céu que vem ao nosso encontro. Se o céu vem ao nosso encontro, por que que nós não aceitamos? Por que que nós não se abrimos ao eterno, à religião verdadeira, que é a Igreja Católica? Tanto é que tem muitos evangélicos voltando, porque é a religião que o nosso Senhor Jesus Cristo fundou e deixou-se ali. Ele não quis ir embora e abandonar-nos. Ele quis ficar conosco, tanto é que ele se deixou, tanto é que o único que pode consagrar é a Eucaristia, é o padre. Pastor nenhum pode consagrar a Eucaristia. Outro dia eu estava ouvindo um pastor e ele falava assim, ele estava defendendo a Eucaristia. Eu achei incrível aquilo. Ele disse: a nossa Eucaristia nós podemos comprar no Mercado Livre. Eu posso ir lá e encomendar quantas eu quiser. Ela vem pronta já, um pedacinho de pão, como se fosse a Eucaristia, e o cálicezinho você compra já tudo separadinho, copinhos, tudo, e já vem pronto. Só que na Igreja Católica, Jesus ele vem na hora, e o que está consagrado fica no sacrário. Aquele ali está consagrado. É Jesus Cristo, corpo, alma e divindade. Tanto é que tem pessoas que roubam os sacrários, porque eles têm certeza que aquilo ali é Jesus Cristo, que aquela hóstia foi consagrada e é o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles vêm ali, por que que eles roubam então? Por que que só a Igreja Católica é assaltada? Por que que os sacrários são assaltados? Por que que eles roubam a Eucaristia? Porque só se joga pedra onde tem fruto. Então, ali tem o fruto, tem Deus ali dentro. Então, eles vão atacar, porque eles querem atacar Deus. Aí, quando Deus vem e dá os castigos, as pessoas não gostam, elas acham ruim. Nossa, mas Deus não é bom, Ele quer que a gente sofra, Ele quer isso, quer aquilo. Não aceita isso. São animais, são bichinhos aqui na Terra, praticamente, porque eles acham que são, porque eles querem ir contra o Criador, somente por causa disso. Porque eles são almas que quando eles morrerem, que se abrirem, aí é que eles vão ver, seus olhos se abrirão e eles verão a Deus, eles verão ali Jesus Cristo. Como homem, eles verão, eles não vão ver a divindade de Deus, a não ser que eles aceitem Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador.
De outra maneira, não tem como. E aí vai para o purgatório e vai pagar tudo que fez aqui. Toda essa negação que fez de Jesus, vai pagar lá no purgatório para daí depois ter poder ver a Deus, né? Então Luísa continua dizendo: mas quem pode dizer o rasgo cruel que farão nos tempos vindouros? Passo em silêncio porque não o recordo bem e não o vejo tão claro. Se o Senhor quer que eu diga, dar-me-ás claridade, e então tomarei de novo a pena sobre este argumento. Por isso, por agora termino. A Luísa diz isto que ela não vê, né? Porque aqui são lembranças dela. Quando ela começou a escrever o livro do céu, ela Jesus, ela já tinha passado por tudo isso que ela está dizendo aqui. Jesus está relembrando ela para que ela escreva, porque Jesus pediu para ela escrever este livro. E no total são 36 volumes de um ensinamento que Jesus quer que a gente aprenda para que a gente vá para o céu, onde Ele está preparando para nós uma morada. Ele mesmo disse: prepararei uma morada para vós. Então Ele está preparando, já está preparado lá, o coração dele para que a gente adentre neste coração e nunca mais saia. Capítulo 67. 31 de agosto de 1899. O confessor dá a Luísa a obediência para não falar com Jesus e rejeitá-lo. Tendo dado o confessor a obediência de que quando viesse Jesus, devia dizer: não posso falar, afasta-te. Eu o tomei como uma brincadeira, não como obediência formal. Por isso, quando Jesus veio, quase não levando em conta a ordem recebida, ousei dizer-lhe: meu bom Jesus, olhe um pouco o que quer fazer o padre. E ele disse-me: filha, abnegação. E eu: mas, Senhor, a coisa é séria, trata-se de não te querer. Como posso fazê-lo? E ele, pela segunda vez: abnegação. E eu: mas, Senhor, que dizes? Crês tu que posso estar sem ti? E ele, pela terceira vez, me disse: minha filha, abnegação. E desapareceu. Quem pode dizer como fiquei ao ver que Jesus queria que me dispusesse à obediência? Olha que incrível que Jesus. E Jesus, o próprio Jesus, ele vem nos mostrar o que neste texto? Com abnegação. É muito interessante que é o próprio Jesus, ele obedece. Ele renuncia, ele pede para a gente renunciar à nossa vontade para fazer a vontade de Deus, porque foi Deus que colocou na cabeça do padre a obediência, para que Luísa obedecesse. É o próprio Jesus que colocou. Para quê? Para adestrar a mente nossa, não só da Luísa. Porque aqui é um ensinamento para nós. Então, ele está nos adestrando, ele está nos mostrando como sermos obedientes. Como que eu vou ser obediente? Se o próprio Jesus pede para o confessor, por exemplo, você vai lá e confessa. Confessou teus pecados, o padre vai falar para você: olha, você reza uma Ave Maria e um Pai Nosso. Essa é a tua penitência. Aí a pessoa sai e fala assim: nossa, mas ele pediu só uma Ave Maria e só um Pai Nosso? Mas esta é a obediência. Foi isso que Jesus colocou na cabeça daquele padre para passar para você. E o que que você precisa fazer? Obedecer. Não, mas o padre me pediu 30 Ave Marias e 20 Pai Nosso. Você tem que obedecer. É aquilo ali que ele pediu. Ele não pediu uma, não pediu duas, não pediu. Ele pediu 20 e 30. Essa é a obediência, você fazer exatamente o que o Senhor quer. Então, Jesus está dizendo aqui, ó, filha, abnegação. Você tem que aceitar a vontade de Deus. Você tem que renunciar à própria vontade e aceitar a vontade de Deus.
Se Deus colocou ali para o padre que você tem que obedecer, você tem que obedecer. Ah, mas o padre pediu para mim não comungar. Se o padre pediu para mim não comungar, eu não posso comungar. Eu tenho que obedecer. Isso dali é para matar a vontade humana, para matar aquelas vontades que tem ali no nosso coração, que muitas vezes não são boas, que precisam desaparecer. Então, nós temos que obedecer em tudo o que Deus colocar no nosso coração. Capítulo 68. 1º de setembro de 1899. A luta cruel de Luísa para querer obedecer, para impor ao seu coração não pedir nem desejar Jesus. É impossível separar de Jesus quem agora se identifica com ele. O confessor prova que é verdadeiramente Jesus e não o diabo. A obediência, um terrível guerreiro, era tudo para Jesus. Seu ofício é dar a morte para dar a vida, sacrificar para dar a vitória. Vindo o confessor, perguntou-me se tinha cumprido a obediência, e tendo-lhe dito que o tinha acontecido, renovou a obediência de que não devia absolutamente falar com Jesus, meu primeiro e único consolo, e que devia despedi-lo se viesse. E eis que, havendo entendido que a obediência que me era dada era verdadeira, em meu interior disse, o fiat voluntas tua, faça-se em mim a tua vontade. Também nisto, mas ó, quanto me custa, e que cruel martírio. Então, o que que ela está dizendo aqui, ó? Vou morrer para mim mesma. Eu vou fazer tudo o que o Senhor quer. Vou, como está dizendo aqui, ó, é a morte para si. É a morte para dar a vida, é sacrificar para dar a vitória. Muitas vezes há um sacrifício para que o outro se salve. Quantas vezes a gente se sacrifica pelos filhos, pelo marido, pelo, por tantas coisas a gente se sacrifica para dar a vida ao outro. Então aqui o confessor estava, como disse no texto anterior, Jesus ele está adestrando-nos, ele está mostrando para nós que muitas coisas que nós fazemos não é bom fazer. Ah, mas Jesus está pedindo para mim não comungar. Naquele momento, não. Ele está te adestrando, ele está mostrando para você que você tem que ser obediente. Morrer para si, para viver para Deus. Acabar com a vontade humana, porque a vontade humana, ela não é boa. A nossa vontade humana, ela quer os desejos da carne e não da alma. E nós temos que ter os desejos da alma, porque nós somos eternos, nossa alma é eterna. Saindo daqui, passando pela morte, nós nos encontraremos com Deus. E nós temos que estar puros e santos para ir direto para o céu, para não passar pelo purgatório. Neste caso, a gente nem pensa no inferno, porque jamais nós queremos ir para lá. Nós somos de Deus, nós somos criaturas de Deus, obedientes ao nosso Senhor e Criador. Então, sinto como se um prego me cravasse o coração, pela morte de si mesmo, né? Que o trespassa de lado ao outro. E como o meu coração está acostumado a pedir e desejar a Jesus continuamente, tanto que assim como é contínuo o respirar e o bater, assim me parece que é contínuo o desejar e querer a meu único bem. Então, querer impedir isso seria o mesmo que impedir que outro respire, ou que o seu coração palpite. Como alguém poderia viver? No entanto, a obediência deve prevalecer. Então, se Deus está pedindo para nós algo muito importante, mesmo que a gente que trespasse o nosso coração, o que Deus pediu para mim? Deus, eu havia tomado a decisão de mover uma ação contra a minha filha para poder ver a minha neta, porque a minha neta quer me ver. Então, aí Jesus disse que ele iria mover as coisas, que eu deveria ficar quieta, que ele moveria as coisas. Agora pergunta se não está uma espada transpassada no meu coração, porque eu amo a minha filha
e eu amo a minha neta. Então, isso que está acontecendo, Deus está movendo as coisas, eu tenho que esperar. Eu não posso deixar correr atrás. Eu não posso ir lá e querer movimentar as coisas para ver ela ou para bater de frente até com a minha filha, mesmo que eu a ame muito. Sempre digo que a amo muito e eu a amo muito mesmo, porque eu não faço a menor ideia do que está acontecendo no coração dela. Mas Deus sabe. E Deus está dizendo o que para mim? Deixa que eu vou movimentar as coisas. Então, mesmo que é como se fosse um prego cravado no nosso coração, uma dor imensa, porque eu não posso ver a minha filha e muito menos a minha neta, de 7 anos, mas Deus vai movimentar as coisas. Então eu tenho que esperar nele. É a obediência. Deus me pediu obediência, eu tenho que aceitar. Não importa o que aconteça, eu tenho que aceitar e ficar quieta e esperar as coisas acontecerem da forma como Deus deseja. Ó Deus, que dor, que tormento atroz! Como impedir que o coração suplique sua própria vida? Como detê-lo? A vontade se punha com toda a sua força a freá-lo, mas, como se necessitava contínua e grande vigilância, de vez em quando se cansava e desanimava. O coração se insurgia e pedia por Jesus. A vontade, dando-se conta disto, se punha com maior força a freá-lo, mas era vencida frequentemente, pelo que me parecia que fazia contínuos atos de desobediência. Oh, em que contrastes, que guerra sangrenta, que agonias mortais sofria o meu coração. Encontrava-me em tais estreitezas e em tais sofrimentos que acreditava que a vida iria embora. Não obstante isto, teria sido um consolo para mim se pudesse morrer, mas não. O que era pior é que sim, sentia dores de morte, mas sem poder morrer. Porque eu falo aqui da minha neta. Mas imagine se a gente tiver que se separar de Jesus. Foi o que eu disse para Jesus. Eu posso ficar separada. Eu amo minha neta, eu amo minha filha, mas eu fico muito bem separada delas, porque Jesus faz morada no meu coração. Mas me separar de Jesus é morrer, é sentir a dor da morte, porque eu não quero estar separada dele. Eu prefiro estar separada da minha neta e da minha filha do que estar separada de Jesus. E essa é a dor que Luísa está dizendo, porque a Luísa já estava separando-se do mundo, de todo o apego emocional aqui da terra. Mas de Jesus não tem como. É muito difícil uma obediência dessas. Se o Senhor disser, você não vai comungar, é uma dor atroz que vai vir ao meu coração. E às vezes você precisa não comungar. Se você está em pecado, você não pode comungar. Se o padre falar você não pode, você não pode. Você não pode ir lá e desobedecer. Você vai ter que ficar sem a comunhão. Mas para nós que vivemos a divina vontade, nós não podemos pecar de jeito nenhum, porque Jesus está fazendo morada no nosso coração. E se ele está fazendo morada no nosso coração, como que nós vamos pecar? Como que nós vamos mentir? Como que nós vamos viver de forma pecaminosa? Não tem como. Então, depois de haver derramado lágrimas amarguíssimas todo dia, na noite, encontrando-me em meu habitual estado, meu sempre benigno Jesus veio, e eu, obrigada pela obediência, lhe disse: Senhor, não venhas, porque a obediência não o quer. E ele, compadecendo-me e querendo fortalecer-me nos sofrimentos em que me encontrava, com a sua mão criadora marcou a minha pessoa com um grande sinal de cruz e deixou-me. Mas quem pode dizer o purgatório em que me encontrava? O pior era que não podia me lançar para o meu sumo e único bem. Ah, sim, me era negado pedir e desejar Jesus. Oh, às vezes, as almas benditas do purgatório
lhes é permitido pedir, lançar-se e desafogar em direção ao sumo bem. Só que lhes está proibido tomar posse dele. A mim, não. A mim me era negado até mesmo este consolo. Então toda noite não fiz outra coisa que chorar. Quando minha débil natureza não podia mais, o amado Jesus voltou em atitude de querer falar comigo, e eu em seguida, recordando a obediência que quer reinar sobre tudo, lhe disse: Amada vida minha, não posso falar, e não venhas, porque a obediência não o quer. Se queres fazer entender a tua vontade, vai ter com ele. Enquanto dizia isto, vi o confessor e Jesus. Aproximando-se dele, disse-lhe: Isto é impossível para minhas almas. Eu as mantenho tão imersas em mim que elas formam a mesma substância, tanto que não se pode mais discernir um do outro. É como quando duas substâncias se juntam. Uma é fundida na outra, e depois mesmo que queira separá-las, até mesmo pensar nisso é inútil. Portanto, é impossível que minhas almas possam ser separadas de mim. Que incrível! Quem ama Jesus jamais pode se separar dele. É impossível você não querer estar com Jesus, é o que ele está dizendo aqui. É inútil pedir algo do tipo, não chame Jesus. O confessor ele pode pedir para nós não comungarmos, mas ele jamais vai poder pedir esta obediência para nós de não desejar Jesus, porque é impossível, porque é o que ele está dizendo aqui, ó. Nós estamos fundidos nele. Nós somos parte, ele é parte de nós e nós parte dele. Então ele está como que completo em nós, em nossa vida, em nosso coração. E havendo dito isto, foi-se embora e eu fiquei mais aflita do que antes. O meu coração batia tão forte que sentia abrir-me o peito. Depois disto, não sei dizer como, encontrei-me fora de mim mesma e, esquecendo-me, não sei como da obediência recebida, virei pela abóbada do céu chorando, gritando e buscando o meu doce Jesus. Quando de repente ouvi chegar, lançando-se em meus braços, todo cheio de amor, e definhando, mas logo me lembrei do mandado, da ordem recebida, e lhe disse: Senhor, não me queiras tentar esta manhã. Não sabes que a obediência não quer? E ele, e ele me disse: Mandou-me o confessor, por isso vim. E eu: Não é verdade. És porventura algum demônio que me quer enganar e fazer-me faltar obediência? E Jesus me disse: Não sou o demônio. E eu: Se não és o demônio, façamo-nos juntos o sinal da cruz. E os dois nos marcamos com a cruz. Depois continuou dizendo-lhe, Depois continuei dizendo-lhe: Se é verdade que o confessor te enviou, vamos a ele, a fim de que ele mesmo possa ver se é Jesus Cristo ou bem o demônio, e então poderei estar segura. Assim fomos ao confessor, e como Jesus estava em forma de menino, o dei em seus braços, dizendo-lhe: Padre, veja por si mesmo, é meu doce Jesus ou não? Agora, enquanto Jesus bendito estava com o padre, disse-lhe: Se és verdadeiramente Jesus, beija a mão do confessor. E em minha mente pensava que se fosse o Senhor teria feito essa humilhação de lhe beijar a mão, mas se fosse o demônio, não. E Jesus a beijou, mas não ao homem, senão ao poder sacerdotal. Depois disto, parecia que o confessor o conjurava para ver se era o demônio, e não o encontrando tal, me devolveu. Mas com tudo isso, meu pobre coração não podia gozar os abraços do meu amado Jesus, porque a obediência o tinha como atado, impedido muito mais, porque ainda não havia nenhuma ordem contrária. Por isso meu coração não ousava desabafar, nem sequer dizer uma palavra de amor. Que interessante, né? O que Jesus vem dizer para nós aqui, ó, que ele beijava a mão do confessor. Mas olha o que ele diz aqui, que interessante. Mas não o homem. Ele não beijava a mão do homem, senão o poder sacerdotal. Por que o poder sacerdotal? Porque o padre,
Deus deu o poder a ele de consagrar a Eucaristia. Deus deu o poder a ele para batizar com o Espírito Santo a toda criança, a toda pessoa adulta, qualquer pessoa que queira ser batizada. Deus deu o poder a ele de, na confissão, de absolver a pessoa dos pecados. Tem as indulgências que são feitas. A Igreja Católica, ela é muito forte, é muito poderosa em Deus, porque foi Deus que a formou, foi Deus que a colocou aqui para nós católicos, vivermos isto como santos aqui na terra. Deus quer que nós sejamos santos, como Deus é santo. É desse jeito que Ele nos quer, vivendo em nós, não é de outra forma. Ó santa obediência, como és forte e poderosa! Eu te vejo nestes dias de martírio diante de mim como um guerreiro potentíssimo, armado da cabeça aos pés, com espadas, flechas, cheio de todos aqueles instrumentos aptos para ferir. E quando vê que meu pobre coração, cansado e abatido, quer consolar-se, buscando seu refrigério, sua vida, o centro para o qual, como um imã, se sente atrair, tu, olhando-me com 1000 olhos, por toda parte me golpeias com feridas mortais. Ah, tenha piedade de mim e não seja tão cruel comigo. Mas enquanto digo isto, a voz do meu adorável Jesus faz-se ouvir nos meus ouvidos e diz: a obediência foi tudo para mim, e quero que a obediência seja tudo para ti. A obediência me fez nascer, a obediência me fez morrer. As chagas que tenho em meu corpo são feridas e marcas que me fez a obediência. Com razão disse que é um guerreiro potentíssimo, armado com toda classe de armas aptas para ferir, porque em mim não me deixou sequer uma gota de sangue. Me arrastou, me arrancou as carnes, me deslocou os ossos. O meu pobre coração, destroçado, sangrento, ia buscando um alívio de quem tivesse compaixão de mim. A obediência, então, tornando-se para mim mais do que um cruel tirano, só se contentou quando me sacrificou na cruz e me viu expirar vítima por seu amor. E por que isso? Porque o ofício desse potentíssimo guerreiro é sacrificar almas. Por isso, não faz outra coisa que mover guerra feroz a quem não se sacrifica totalmente por ela. Por isso, não se importe se a alma sofreu ou goza, se vive ou morre, seus olhos estão atentos para ver se ela vence, que das outras coisas não se incomoda. Olha que incrível que Jesus está dizendo aqui. A, a, a obediência, ela vem de todas as formas, não importa o que aconteça, se a pessoa quer ou não quer, é a obediência que tem que ser feita. É o que Jesus está dizendo para nós, que ele nos obedeceu em tudo, inclusive a ser morto na cruz, por causa de nós. Então nós estamos fazendo tudo isso por quê? Porque nós queremos ir para o céu e nós queremos que todas as almas se salvem, assim como Jesus. Nós estamos nos transformando nele. É isso que nós estamos fazendo, vivendo a vida de Cristo. Por isso o nome deste guerreiro é Vitória, porque concede todas as vitórias à alma obediente. Olha isso. Concede todas as vitórias à alma obediente. E quando parece que esta morre, então começa a verdadeira vida. Quando parece que você morreu porque você está obedecendo em tudo a Deus, é aí que começa a verdadeira vida. Porque você está vivendo em Deus e Deus está vivendo em você. Então a gente vive em paz quando nós vivemos na obediência que Deus quer de nós. E o que não me deu a obediência? Então o que a obediência não dá? A obediência dá tudo, faz tudo. Por meio dela venci a morte, derrotei o inferno, desamarrei o homem acorrentado, abri o céu e, como rei vitorioso, tomei posse do meu reino, não só para mim, mas para todos os meus filhos que teriam se beneficiado da minha redenção.
Ah, sim, é verdade que me custou a vida, mas a palavra obediência me soa doce ao ouvido e por isso amo tanto as almas que são obedientes. Incrível, maravilhoso esse texto que Jesus está trazendo para nós, referente à obediência. Ele derrotou o inferno por ser obediente. Então, às vezes, a gente fala assim: nossa, mas Deus está me pedindo algo impossível. Mas para e medita na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui no canal tem as 24 horas da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo o que ele sofreu por cada alma, ele derrotou, ele venceu, ele derrotou a morte, derrotou o inferno, venceu a morte, desamarrou o homem acorrentado, abriu o céu. Foi o Rei vitorioso, ele é o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador. É isso que nós temos que ter em mente. Deus é o nosso tudo, é a nossa vida. Volto a falar de onde deixei. Depois de um pouco veio o confessor e, tendo-lhe dito tudo o que disse acima, renovou-me a obediência de continuar da mesma maneira e, tendo-lhe dito: Padre, permita ao menos dar a liberdade ao meu coração de pedir a Jesus, de chamá-lo, que a obediência de lhe dizer quando ele vier: Não venha e não posso conversar. Faça-o. E ele: Faça o que puder para detê-lo, e quando não puder, então dê-lhe liberdade. Maravilhoso esse texto. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós.